Salve, meu povo bom! Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Bom, vamos bater um papo sobre o livro Racismo e Cultura, que está no programa de Sociologia da Universidade Federal do Paraná para o vestibular. E eu vou lembrando aqui que eu selecionei alguns conceitos de sociologia e de antropologia para a gente interpretar, né, nessa obra de Fanon. Porém, sugiro que você leia, é um texto curto. Vou deixar aí, né, o link disponível para você baixar, para você entrar para ler. E tenho certeza que você vai também identificar outras informações que de repente, enfim, eu passei batido aqui, né? Tá certo? Então, aqui vão as minhas reflexões e contribuições para você que vai fazer esse vestibular. Bom, o texto Racismo e Cultura é um ensaio do psiquiatra e filósofo martinicano Frantz Fanon, publicado em 1956. O texto que foi originalmente apresentado como um discurso no primeiro congresso dos escritores e artistas negros, realizado em Paris em 56. Primeira observação, lembre-se, nós estamos falando de uma época de Guerra Fria, né? Nós estamos falando de uma época de apartheid na África do Sul, uma época de segregação racial nos Estados Unidos, uma época de até um progressismo na Europa em função da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a tentativa de julgar e de se afastar do nazifascismo. Então nós estamos vivendo, né, esse clima, também a União Soviética, né, esse clima aí bastante dividido, né, bastante intenso nessa ocasião. E aí a gente pode entender que nessa obra o Fanon vai nos colocar diante de uma relação entre racismo e cultura, indicando o seu racismo um elemento cultural que se manifesta de diversas formas, desde as mais explícitas e violentas. Vou dar um exemplo, né? Recentemente, Walter Turk, que é alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, anunciou que uma avaliação de cerca dos 40 locais mais críticos em termos de violações no mundo, a agência, mais uma vez, incluiu a situação da violência policial brasileira contra a população negra. Também o Fanon fala das formas mais sutis e internalizadas de racismo, como, por exemplo, a gente pode ver no Brasil o caso das piadinhas, né? Bom, né, Fanon entende que o racismo é uma construção social que se orienta na ideia de que existem raças humanas superiores e inferiores. E essa ideia, né, é usada para justificar a opressão e a exploração de grupos racializados. Vamos começar então tentando entender como o Fanon vê a noção de cultura. Olha esse trecho aqui da obra. Ó. Estudar as relações entre racismo e cultura é levantar a questão da sua ação recíproca. A interação entre o racismo e a cultura e o racismo. Se a cultura é o conjunto dos comportamentos motores e mentais, nascido do encontro do homem com a natureza e com o seu semelhante, a interação entre os seres humanos e a natureza, e a capacidade então de criar símbolos que permite com que as pessoas façam uma história, contem uma história, interajam umas com as outras. Continua aqui o Fanon, devemos dizer que o racismo é sem sombra de dúvida um elemento cultural. Quer dizer, essa noção de que existem raças humanas superiores e inferiores e a forma como isso se materializa, né, é um elemento construído na própria cultura. E o Fanon termina assim: há culturas com racismo e culturas sem racismo. Ao analisarmos as manifestações do racismo na cultura, se a gente tomar o Fanon, nós vamos perceber que ele demonstra que o racismo se expressa na linguagem, na arte, na religião, na educação, né? Por exemplo, alguns termos que são considerados termos racistas, como por exemplo, a coisa tá preta, né? Na arte nós tivemos o blackface, na religião a associação, né, daquilo que é de religião de matriz afro com algo associado a coisas ruins, né? E também na educação, normalmente colocando os povos africanos sempre na condição de escravizados, nunca de protagonistas em uma cultura.
Então, nesse sentido, né, nós podemos, né, perceber como que o racismo se materializa, como que ele se manifesta, né, como que as culturas se hierarquizam a partir das ideias de Fanon. Nessa questão da hierarquia cultural, vou abrir aspas aqui para um trecho também da obra. Ó. O Fanon fala assim, em primeiro lugar, ou melhor, vamos explicar como que as culturas se hierarquizam. Em primeiro lugar, afirma-se a existência de grupos humanos sem cultura. Né? Então, um é civilizado, outro é selvagem, outro é bárbaro. Depois, a existência de culturas hierarquizadas. A nossa cultura, né, tem essa instituição que aquela não tem. E, por fim, a noção de relatividade cultural. Quer dizer, a noção de que aquele grupo só vai ser cultural se ele absorver determinada cultura daqueles que têm cultura. Da negação global, passa-se ao reconhecimento singular e específico. É precisamente essa história esquartejada e sangrenta que nos falta esboçar ao nível da antropologia cultural. Então é possível perceber a ideia de grupos civilizados, não civilizados, aqueles que têm cultura e aqueles que não têm cultura, né, segundo identificou Frantz Fanon. Ele também discute os efeitos do racismo na psique dos indivíduos racializados. Assim, o racismo leva os indivíduos racializados a internalizar a imagem negativa que lhes é projetada pela sociedade. Isso pode levar a sentimentos de inferioridade, autodepreciação e até mesmo a violência contra si mesmo. Vou chamar a atenção aqui para um fato bem chato, né? Que saiu na reportagem no portal da CNN Brasil, abre aspas, como o preconceito racial afeta a saúde mental da população negra, que nessa reportagem foi possível perceber que os dados do Ministério da Saúde demonstram o índice de suicídio 45% maior entre jovens negros em relação aos brancos. Esses dados ainda mostram que o risco entre jovens, entre a população negra e a população branca, para os negros aumentou em 12%. Ainda existe um recorte por faixa etária de 10 a 29 anos e a que mais sofre, principalmente, são pessoas do sexo masculino, que têm 50% maior chance de tirar a própria vida do que entre brancos da mesma idade. Certo? Então, para a gente perceber um pouco como o aspecto, primeiro, lembrar aqui que sociologicamente, antropologicamente, infelizmente, né, esse atentado contra a própria vida, ele deriva de uma pressão da sociedade, né? Então, por exemplo, a gente poderia associar a ideia de suicídio com Durkheim, nesse caso aqui, mas pensando que as instituições acabam reproduzindo o racismo estrutural, o racismo institucional, tornando a realidade para essas pessoas insuportável diante das instituições sociais, fazendo com que essa porção de pessoas negras acabem atentando contra a própria vida. Outros conceitos sociológicos e antropológicos que a gente pode relacionar ao discurso e que virou obra aí de Fanon. Vamos lá então, ó. Primeiro, a ideia de racismo como uma construção social que se baseia na ideia de que existem raças humanas superiores e inferiores, e essa ideia é usada para justificar a opressão e a exploração de grupos racializados. Segundo, a noção de cultura, que é o conjunto dos comportamentos motores e mentais, nascido do encontro do homem com a natureza e com seu semelhante, e devemos dizer que o racismo é, sem sombra de dúvida, um elemento cultural. Assim, há culturas com racismo e culturas sem racismo. Outro conceito, desculturação, que ele fala o seguinte: simultaneamente aculturado e desculturado, o oprimido continua a esbarrar no racismo. O Fanon acha que esta sequela, né, é ilógica, que o que ele superou é inexplicável, sem motivo inexato. Os seus conhecimentos, a apropriação de técnicas precisas e complicadas, por vezes a sua superioridade intelectual contra um grande número de racistas,
levam-no a classificar o mundo racista de passional. Então, desculturar significa fazer com que o indivíduo acabe se não tendo, não só, né, a sua própria cultura, o seu jeito de ser reconhecido, como também veja esse racismo como algo ligado não a uma racionalidade da própria sociedade, a estrutura da própria sociedade, mas de repente a elementos sentimentais e pontuais. Apercebe-se de que a atmosfera racista impregna todos os elementos da vida social. O sentimento de uma injustiça tremenda torna-se então muito vivo. Esquecendo o racismo consequência, atira-se com fúria sobre o racismo causa. O empreendimento da desculturação apresenta-se como negativo de um trabalho, mas gigantesco, de sujeição econômica e mesmo biológica. Pega o texto lá que você vai achar. Bom, outro conceito interessante é dialética cultural, em que ele fala da culpabilidade e inferioridade são as consequências habituais desta dialética. O oprimido tenta então escapar-lhe da opressão, né? Por um lado, proclamando a sua adesão total e incondicional a novos modelos culturais, e por outro lado, proferindo uma condenação irreversível ao seu estilo cultural próprio, né? Esse movimento dialético-cultural racista que acaba criando essa culpa e essa inferioridade das populações negras muitas vezes. A relatividade cultural da negação global passa-se ao reconhecimento singular e específico. Olha que interessante o conceito de etnocentrismo que a gente pode identificar na obra. Ó. A reflexão sobre o valor normativo de certas culturas, decretado unilateralmente, merece que lhe prestemos atenção. Veja, né? Reflexão sobre o valor normativo, quer dizer, o julgamento de uma outra cultura a partir de um único olhar, certo? E para você que chegou até aqui, eu vou deixar aqui um plus, que é um conceito importante de um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, em que ele discute a noção de máscara. Máscara pode ser entendido como uma estratégia de sobrevivência que os indivíduos racializados desenvolvem para lidar com o racismo. Ela consiste em esconder a sua verdadeira identidade e assumir uma identidade que é aceita pela sociedade. Conceito semelhante foi discutido aqui no Brasil como racismo assimilacionista pelo sociólogo e antropólogo Darcy Ribeiro. Mas isso é tema para um outro bate-papo. Muito obrigado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, enfim, dê sugestões. Tá bom? Bons estudos aí. Depois me conta como é que você foi na prova. Abraço.